Então, não é o que está escrito? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se eu não me engano é João 8,32. Tem que dar uma olhada lá. Depois a gente vê isso. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo aí, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, esse primeiro vídeo, ele vai ser um vídeo introdutório, né, para estar explicando para vocês o porquê que eu criei o canal, qual conteúdo esse canal pretende trazer até vocês, né, e todas as nossas motivações, tudo que nos trouxe até aqui. Para quem não me conhece, meu nome é César, né, César Cavalheiro. E pessoal, ao longo dos vídeos nós vamos nos conhecendo um pouquinho melhor, né? Mas algumas coisas já se faz necessário dizer aqui. Como eu falei para vocês, né, meu nome é César, eu sou da cidade de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. E para quem sabe como é que é a vida numa cidade de interior, sabe que a vida não é fácil, né? E falando ainda mais, pensando em questões de 25, 30 anos atrás, as coisas eram um pouco ainda mais difíceis. Então, não diferente de muitos de vocês, eu tive uma vida muito difícil lá no interior. Tive uma vida muito difícil. A infância não foi fácil, né? Nós viemos de família muito pobre, passamos muitas necessidades ao longo da vida. Uma família que era composta, né, por um pai que bebia muito, que batia na sua esposa, que batia nos seus filhos. Né? Crescemos, eu e as minhas irmãs, né, sobre ameaças de morte constantes por parte do meu pai. Então você imagina, uma vida regrada à violência, uma vida regrada à bebida alcoólica, uma vida regrada a tudo que digamos assim, que é errado. E foi nesse ambiente que eu cresci. E devido a isso, né, devido a uma série de circunstâncias, na verdade, não só a isso, a vida, eu me tornei, digamos assim, um adulto estranho, um adolescente estranho, e isso estava caminhando, né, para a produção de um adulto estranho. Até que então eu conheci a mulher, que hoje é minha esposa, né, a Rita. Depois no futuro provavelmente vocês vão conhecer ela. E a Rita, ela começou a frequentar uma igreja perto da nossa casa, né, a qual eu confesso para vocês que num primeiro momento a minha ideia era de ir até essa igreja, porque a Rita voltava da igreja falando muito a respeito dos rapazes, né, dos homens da igreja, dos jovens da igreja. Que eram muito legais, que eram muito simpáticos, que eram um pessoal gente boa, uma galera do bem e tal. E eu, nessa minha vida complicado, né, isso nós estamos falando de quando eu tinha 20 anos, eu comecei a ficar encrencado com aquilo, eu comecei a ficar, né, pensativo. Mas como assim? Ela só fala dos jovens da igreja, ela só fala dos homens e tal, isso, aquilo. Não gostei desse negócio, né? Ela ia num culto de jovens e a minha ideia era ir até lá. Eu levava ela até a igreja, eu buscava ela da igreja, mas eu já estava meio que sondando quem era quem, para no futuro depois vir junto com, digamos assim, a minha galera lá e talvez pegar esse pessoal aí e travar uma briga com eles, digamos assim. Graças a Deus, a Rita tinha razão em tudo que ela falava. Porque o pessoal realmente era um pessoal gente boa, era um pessoal, né, agradável, digamos assim. E chegando lá, o assunto já começou, né? Cara, pois é, a Rita me disse que tu joga futebol, ela me falou que tu assa uma carne, e, pô, e pra quem conhece gaúcho sabe, né? Falou em churrasco, conquistou o nosso coração. O futebol eu sou uma pereba, pessoal. Jogo mais para completar o time. Na verdade eu jogo de goleiro, então eu mais aprendi a me defender da bola do que de fato a jogar o futebol. Mas isso, né, só para acrescentar, só para vocês conhecerem um pouquinho o background do que nós vamos fazer aqui. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Eu fui cativado por aquele pessoal, comecei a frequentar essa igreja, esse culto jovem, comecei ali compartilhar, né, com esse pessoal e comecei, por consequência disso, a ouvir as pregações, a ouvir a palavra. E pessoal, é interessante, mas assim, ó, cara, quando tu ouve a palavra, quando é a palavra de Deus, a verdade bíblica, não adianta, tu chega um momento que tu tens que te, como é que eu posso te dizer assim, te confrontar com isso, né? Porque a Bíblia, ela é um livro de confronto, né? Todo dia quando eu leio a Bíblia, eu sempre vou encontrar ali uma palavra e essa palavra ela vai vir contra mim. Ela vai vir de uma forma em que me coloca contra a parede, em que eu tenho que me comparar com ela, né? E eu tenho que chegar a uma decisão. Permanecer como eu tô ou promover uma mudança na minha vida.
E graças a Deus, como eu estava falando para vocês, então eu fui conhecendo esse pessoal, fui ouvindo essa palavra, fui, né, promovendo algumas dessas mudanças. Fui começando a enxergar Deus, porque eu particularmente tinha um preconceito, né? Preconceito que não é difícil de encontrar aí na rua, preconceito contra as igrejas, preconceito contra os crentes, preconceito inclusive até contra Deus, né? Porque ouve-se muita coisa. Para mim, Deus era um cara que só queria os santinhos, os bonzinhos e que tinha total intenção de me condenar pelo que eu fazia. Eu não era um cara que Deus queria, eu não era aceitável. Mas graças a Deus isso mudou, comecei a frequentar, comecei a ouvir. Né? Um culto jovem ele já é feito de uma forma diferenciada, digamos assim, né? Então ele tem um apelo mais jovem de fato, e ali eu encontrei um ambiente em que eu conseguia estar. E essa palavra que eu fui ouvindo e foi promovendo esses confrontos na minha vida, ela foi automaticamente gerando mudança. E então, de fato, são, graças a Deus, 16 anos já de caminhada. Eu sou um cara que eu gosto bastante de estudar e geralmente eu tenho comigo, isso é meu, né? Eu gosto muito de fazer as coisas, tudo que eu vou fazer eu gosto de fazer da melhor forma possível, eu gosto de ser o melhor naquilo. E com o evangelho não foi diferente. Não foi diferente. Eu comecei a ouvir as pregações, eu comecei, né, a ouvir as palavras, eu comecei a ler a Bíblia e tal. E eu tive interesse em aprender a respeito daquilo. Eu tive interesse em entender um pouco mais. Posteriormente eu fui fazer um curso de teologia que tinha lá na igreja. Né, esse curso durava cerca de 2 anos. Eu só não cheguei a me formar porque depois eu iniciei a faculdade de administração, né? Acabei tendo que optar por uma coisa e outra, e como eu tinha ganho a bolsa, fui fazer faculdade de administração. Mas nunca parei de estudar, continuei estudando, continuei aprendendo, até porque chega num determinado momento que eu leio na Bíblia que não é só frequentar uma igreja, que frequentar uma igreja é o primeiro dos passos, mas que eu tenho que buscar conhecimento acerca disso, porque afinal de contas esse Cristo que morreu, que a gente aprende na igreja, ele foi e prometeu que voltava. E nessa sua volta ele prometeu que voltaria para buscar um povo que seguisse as suas palavras, um povo que andasse de acordo com aquilo que ele estipulou. Inclusive ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tive vontade de conhecer mais, porque aquilo que era explicado na igreja era um início, digamos assim, mas não era o suficiente, né, para me manter. Né? É que nem, por exemplo, assim, o alimento. Você não consegue se alimentar uma vez só por semana. Você precisa comer todos os dias. E ao ponto que eu fui começando a ouvir outras pregações, ouvir mais palavras e tal, eu comecei a perceber algumas coisas. Quando eu ia na minha igreja, né, a igreja que eu frequentava, eu ouvia uma pregação com um tipo de interpretação, com algumas ideias, com algumas exposições. E aí, às vezes, nós éramos convidados para ir a outras igrejas e, às vezes, a mesma palavra me trazia um entendimento diferente. Eu disse, peraí, coisa estranha, né? Às vezes, até mesmo dentro da igreja que eu frequentava. Dentro da igreja que eu frequentava, a mesma palavra pregada por pregadores diferentes trazia entendimentos diferentes. Então fui estudar a respeito disso e fui percebendo algumas coisas. A primeira coisa que eu percebi é que sim, né, cada um de nós somos um universo muito complexo. Os conhecimentos que eu tenho, as experiências que eu vivi, as coisas que eu trago comigo, elas fazem com que eu enxergue as coisas de uma maneira. Daqui a pouco você, né, com o conhecimento que você tem, com toda a bagagem que você carrega, se você ler o mesmo texto que eu, você vai entender as coisas de forma diferente. Aquela máxima, né, do copo meio cheio, meio vazio, dependendo de quem olha, vai enxergar uma coisa, né? Beleza, até então aceitável. Mas eu comecei a perceber que tinha certas coisas também que elas rodeavam, digamos assim, a erros de interpretação. Né? Eu me lembro de uma história que a minha avó me contava, minha avó que morreu com seus 94 anos, se eu não me engano, né? Ela me contava uma história de que quando ela teve um namorado, que foi o único namorado da vida dela, ela dizia, nossa, ele era muito sapeca, muito safado, digamos assim. Ele me pedia para que eu mostrasse o meu tornozelo para ele antes de que a gente se casasse. E por que eu estou contando essa história? Porque olha que interessante, né, pessoal? Esse namorado dela, que depois veio a ser meu avô, pedia para ver o tornozelo dela antes do casamento. Na época que a minha avó, digamos assim, era uma jovem adulta, vamos falar lá para os anos de 1935, uma mulher que mostrasse o tornozelo corria o risco de ficar falada, né, difamada.
Hoje a gente sabe que não é assim, hoje as coisas são totalmente diferentes e tá tudo certo, tá tudo normal, né? Então eu percebi o seguinte, muitos erros de interpretação que eu encontrava, e eu já quero deixar aqui bem claro, né, em nenhum momento eu acredito que alguém que erra na exposição da palavra, alguém que erra na interpretação da palavra, numa pregação, eu me recuso a aceitar que a pessoa faça isso por vontade própria. A gente sabe que, principalmente em 2020, né, tem coisas muito difíceis acontecendo, estamos no meio dessa pandemia aí, né, e aproveitadores surgiram de todos os lados para pregar para o povo todo tipo de evangelho, menos o de Deus, né? Então a gente sabe que é complicado, mas eu prefiro acreditar que a grande maioria dos homens e mulheres que estão trabalhando na obra, que estão, digamos assim, se empenhando, né, para trazer algum conteúdo para alguém, para trazer uma pregação para alguém, para desenvolver um trabalho que possa priorizar, né, o crescimento, digamos assim, o ganho de almas e o fortalecimento de outras vidas, eu me recuso a acreditar que essas pessoas elas estejam fazendo por mau caratismo, elas estejam errando por vontade própria, com consciência de que estão fazendo isso. Eu me recuso a acreditar. Eu prefiro acreditar, né, e tenho respaldo para acreditar nisso, de que é complicado entender a Bíblia. De certa forma é complicado, porque envolve muitas coisas. Nós estamos falando, né, de um livro, ou melhor, de 66 livros. A Bíblia que nós evangélicos usamos, ela tem 66 livros, né? Eu digo nós evangélicos, mas na verdade esse vídeo não tem a intenção, né, de chegar só aos evangélicos. É um vídeo destinado a todas as pessoas. Mas então, digamos assim, permita me corrigir. A Bíblia que os evangélicos usam, que os protestantes usam, ela tem 66 livros. Se nós pegarmos a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, né? Se nós pegarmos outras versões de Bíblias, dependendo, digamos assim, da vertente para o qual ela foi feita, nós vamos ter mais ou menos livros, né? Mas isso você vai entender ao longo dos vídeos. Eu peço que você continue conosco ao longo dos outros vídeos, que você vai entender. Nós temos esse objetivo. Então, voltando, a Bíblia ela é um pouquinho complicada de compreender. E por causa disso, porque envolve muitas culturas, envolvem anos e anos. Se nós estamos falando dos anos 1930, 35, nessa situação da minha avó, e já se acha uma discrepância de entendimento, no sentido de que a mulher que mostrava o tornozelo podia ficar difamada, e hoje a gente sabe que não é assim. Imagina se nós falarmos de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Então a Bíblia vai pegar culturas que são extremamente diferentes das nossas, épocas que são extremamente diferentes das nossas, e inclusive entendimentos diferentes dos nossos. Para palavras que nós temos hoje, não é o mesmo entendimento do que quando ela foi escrita. Então tudo isso necessita de um estudo, da busca de um conhecimento para que a gente melhor compreenda a palavra de Deus. Quanto mais nós estudarmos, menos erros nós cometemos, menos problemas nós causamos e o evangelho, digamos assim, melhor fica, né? A compreensão melhor fica. Hoje, pessoal, não é difícil nós enxergarmos por aí todo tipo de placa na frente da igreja, né? É Batista, é Assembleia, é Brasil para Cristo, é Mevan, são vários e vários e vários os nomes. E às vezes, mesmo dentro de uma determinada denominação, nós temos diferenças de interpretações. Se você for prestar atenção, batista, nós temos diversos tipos de batistas, acreditando em diversas coisas diferentes. Mas o que eu compreendo? O que eu compreendo? Eu compreendo que já ouvi, inclusive, né? Ah, mas essa, César, é a tua interpretação. Pessoal, eu compreendo que nós não temos muita abertura para que eu tenha a minha interpretação e você tenha a sua. Até porque um motivo assim, ó. Até por um motivo. Aquele que escreveu uma carta, esse cara tem a interpretação correta dessa carta. Eu posso pegar e interpretar do jeito que eu quiser. Você pode pegar e interpretar do jeito que você quiser. Contudo, o dono da carta, digamos assim, o autor da carta, só ele tem a interpretação correta, né? E daí nós temos que chegar então à seguinte conclusão: Deus, ele sabe exatamente o que ele quis dizer. Deus, ele sabe exatamente o que ele quis dizer quando ele inspirou cada homem a escrever ali cada palavra,
né, desses livros que nós chamamos de Bíblia. Então, não é possível que nós, de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com esse universo que nós carregamos, como já dissemos, venhamos a interpretar da forma que nós quisermos. Nós precisamos, sim, interpretar as coisas de Deus de acordo com aquilo que Deus quis dizer. Por isso a carência do estudo. Só que, gente, meu Deus, quanto mais eu estudo, mais eu acho coisa para estudar. É como se eu puxasse assim debaixo de um tapete um pelinho e saísse lá um urso, né? Mas é interessante também porque, ao mesmo tempo que envolve uma série de questões, nós precisamos acreditar que nós temos uma ajuda do próprio Deus. Ele tem interesse em que nós conheçamos a palavra da forma correta. Ele tem extremo interesse em que nós, digamos assim, homens e mulheres seus, né, tenhamos o entendimento daquilo que ele deixou escrito. Afinal de contas, nós vamos depois ver lá na Bíblia, está escrito o seguinte: a intenção é que nenhum se perca. Mas como é que não vão se perder se uns entendem, outros não, uns interpretam assim, outros assado? Então, pessoal, a ideia aqui é trazer uma leitura, a ideia aqui é trazer uma compreensão, porque afinal de contas, tudo aquilo que eu estou estudando para mim, eu tenho adquirido de conhecimento, não custa nada compartilhar com outras pessoas. Inclusive hoje eu me sinto na obrigação disso, porque quando eu olho para trás e eu vejo o que Deus já fez na minha vida, gente, eu reconheço que eu era para estar preso, eu era para estar morto, né? E não, eu estou aqui casado, eu estou aqui com uma filha maravilhosa, uma menina que eu amo de paixão, eu estou aqui hoje tendo retornado, né, de quase um ano tendo morado em Portugal. Eu estou aqui hoje como administrador de empresas, morando em Santa Catarina, né, já tendo vivido muitas coisas que certamente eu não viveria se eu não tivesse conhecido Deus e promovido mudança na minha vida. Mudança essa que veio através do conhecimento das coisas de Deus, através do estudo das coisas de Deus e da aplicação na minha vida daquilo que eu tenho aprendido. Hoje eu me sinto na obrigação de, em gratidão a tudo que Deus fez na minha vida, devolver, né, ofertar, digamos assim, um pouco disso que eu tenho buscado para a minha vida, desse conhecimento, ofertar para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer o Senhor, tenham essa oportunidade de entender a palavra. Pessoal, entenda, em nenhum momento eu quero me colocar aqui como professor, em nenhum momento eu quero me colocar aqui como mestre. Não, a ideia aqui é o seguinte: eu vou compartilhar o que eu tenho entendido, eu vou compartilhar o que eu tenho estudado, e vocês, né, vou tentar expor isso numa linguagem mais descomplicada possível, e vocês aí que estão assistindo, vocês peguem e comparem com aquilo que vocês já têm aprendido. Vocês peguem e busquem na Bíblia tudo aquilo que eu for estar falando aqui. Eu vou deixar as referências, eu vou deixar os versículos, os capítulos. Então, leiam na Bíblia, peguem o vídeo, vão pausando o vídeo, vão travando o vídeo, né? Vão fazendo as suas anotações também, as suas análises, vão conferindo se o que eu estou falando está certo, se está errado. Depois a gente vai estar disponibilizando um canal para que a gente consiga estar conversando. No primeiro momento vai ser através dos comentários, né? Mas depois nós vamos, de alguma forma, tentar estar mais próximo para que eu também receba o que vocês estão enxergando e tal, e assim nós vamos crescendo junto. Então, por isso o nome do canal, Aprender, né? A minha intenção, a primeira intenção é aprender com vocês, né? Aprender com essa troca de ideias, né? E ensinar, porque afinal de contas, como eu vou estar falando algumas coisas, é impossível também que vocês não aprendam alguma coisa, né? Que não se ensine alguma coisa, digamos assim, e crescer todo mundo junto. Fechou? Um abraço para todos, muito obrigado. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam, né, compartilhem, porque isso ajuda bastante, isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda, né, que você achou relevante para a sua vida esse conteúdo e comece a mostrar para mais pessoas e inclusive mostrar para vocês. Nós vamos iniciar com um vídeo uma vez por semana, então quero ver se toda sexta-feira eu consigo estar postando vídeo aqui, né, e depois a gente vai ao longo do tempo e conforme for dando tempo, digamos assim, né, na minha correria diária aqui, no meu dia a dia, a gente vai postando mais vídeo, fechou? Valeu, agradeço a todos por estarem até aqui, por terem ficado até o final. Um abraço a todos e que Deus abençoe.